Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Fluminense e a possível saída do atacante John Arias, pessoal. Na thumb você vê aí, ó, Arias no Wolverhampton. O atacante está demonstrando o interesse de jogar a Premier League e ir para a Inglaterra e, pelo visto aí, ele deve deixar o Fluminense. Após o debate aí eu vou trazer a matéria e outras atualizações do Tricolor, que se reapresentou visando a volta do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo trazendo aí o William Tavares, o Zinho, o Zé Elias, debatendo aí sobre a possível saída do John Arias, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. Cara, hein? Parece que o Mundial fez bem pro Arias, fez mal pro Fluminense, né? Porque foi bom porque chegou na semifinal, mas o Arias jogou tanto, cara, que cresceram o olho no Arias e parece que agora vai ser complicado de evitar. Tá vendo aqui no nosso espn.com.br, tá lá no nosso site. Wolverhampton, hein? Um acordo deve ser fechado aí na casa de 15 milhões de libras, 112 milhões de reais na cotação atual, 40% do Flu. Se eu não me engano, por favor, me corrijam aí, o Arias chegou ao Fluminense valendo, o Fluminense pagou acho que 3 milhões e 100, né? Isso, alguma coisa assim. É um baita lucro, mesmo com, entre aspas, apenas 40% desse valor, é um baita lucro. William, né? Mas era inevitável, né? Mas vai fazer uma falta. Era inevitável. O Renato vai ter um trabalho enorme pela frente para reconstruir esse Fluminense, porque o Mundial um pouco é a prova disso, né? Você vê, quando ele não conseguiu jogar, quando ele foi bem vigiado e tal, o Fluminense sentiu. O Fluminense sentiu. Ele era o cara que determinava muito o que acontecia nas partidas do Fluminense. A hora estava difícil, joga a bola no Arias, o Arias segura, protege, precisa de criação, o Arias joga, onde você vai jogar hoje? Joga por dentro para mim, joga por dentro, joga pelo lado, joga... Então assim, ele foi, para mim, um dos... Eu sou suspeito em falar, porque são acho que 3 ou 4 anos que eu falo que ele... Acho que são 3 anos que eu falo que para mim ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e estaria na minha seleção. Tô vendo aqui, Zinho, 112 milhões de reais, hein? Tá bom ou tem que endurecer essa negociação? Assim, eu acho que o Arias vale mais, porque se ele for pro Wolverhampton e fizer uma temporada boa, jogar bem, jogar o que jogou no Mundial, vamos dizer assim, você acha que ele vai ser vendido por quanto? Ali dentro mesmo da Premier League, ali, se um outro time com investimento maior viu que ele deu certo na Liga, jogou bem, vai ser vendido pelo triplo. Você vê alguns jogadores acontecendo isso, né? O próprio João Pedro agora que sai de um time de investimento menor e vai pro Chelsea. E outros atletas, né? Eu acho que assim, o Fluminense, se for concretizado o negócio, não estou falando que é pouca grana, é uma grana. Só que você está perdendo o seu melhor jogador. Você está perdendo a sua referência no time. Tem o Thiago Silva na parte defensiva e na liderança de grupo. Mas esportivamente, o Arias, vou repetir sempre que for comentar sobre o Arias, ele participa em todas as fases do jogo do Fluminense. Defensiva, construção e o momento final, a finalização. Ele faz gol, ele bate falta, ele bate escanteio, ele dá passe para gol, ele constrói o jogo. Quando perde a bola ele volta, marca, ajuda. É incansável, joga todos os jogos. Eu não lembro de uma contusão do Arias nesse período todo dele no Fluminense, que deixou ele fora por muito tempo, não lembro. E não lembro ele sendo muito poupado, não. E vai para a seleção dele, né, na Colômbia, volta. Então, assim, você perde o seu melhor jogador, e esse melhor jogador, eu acredito que o mercado para ele é para mais do que está sendo vendido. Mas eu entendo, porque aí o staff do jogador, de repente, está forçando, querendo ir, o jogador pediu para ir. O Fluminense já recusou algumas propostas, já tentou permanecer com ele, né? O Bittencourt faz um trabalho maravilhoso de gestão no Fluminense, tenta, convence, aumenta, mas chega uma hora que o jogador também vê a sua idade, vê as oportunidades
passando e ele fala, tem que ser agora, pô, aproveitar esse Mundial. Ele está na seleção da Copa do Mundo de clubes, né? Então, assim, não é fácil administrar isso, porque se também não vende agora, não leva, será que vem outra proposta? Eu acho que viria, mas assim, porque ele vai jogar a Copa do Mundo, né? A Colômbia vai classificar, ele vai jogar a Copa do Mundo. Eu acho que vai ter valorização também, ele vai jogar bem. Mas o atleta, como é que ele vai ficar? A gente estava falando de um que foi exposto aí e de repente o cara baixou. Esse daí, de repente, eu quero ir agora, e não vai. Como é que fica a cabeça do cara? Isso tudo tem que contar no meio do futebol. Essa administração não é simples. É fácil da cadeira ficar falando. Agora, quem está lá dentro sabe que não é fácil administrar o cara querendo sair. Se o cara quer, o staff dele quer, fica uma situação que o presidente... Não, você tem contrato, tem que cumprir. Tá, mas como é que ele vai cumprir esse contrato? Como é que vai ser essa sequência? Futebol muda muito rápido, entendeu, William? Então, eu entendo se o Fluminense acabar liberando, né? Aceitando a proposta. Ele já tinha recebido uma oferta queria sair, o Fluminense falou não, e ele ficou bem chateado com o Fluminense, veio até a público falar e tal. Mas, assim, eu assino o que o Vovozinho falou. Porque eu acho que, assim, até pra gente fechar aqui, tem que fazer um break. Ele ficou chateado, tem o direito, mas em campo ele entregou. Sim. Sabe aquela coisa, o jogador cai de rendimento, que queria ser negociado e tal. Não foi o caso do Arias. Não. Mas ficou chateado, mas continuou naquela pegada e o Mundial tá aí pra provar isso, né? Vamos fazer um intervalinho? Equipe F? Muito bem. Sinhozinho toma a aguinha dele lá, geladinha, maravilha. É o pré do vinhozinho, né? Sempre tem um vinho. Todo dia tem um vinhozinho lá. A gente sabe. E a gente volta... Dos 34 como titular, 89 minutos por jogo, 4 gols, 13 assistências, 178,1 minutos para participar de um gol. Estes os números da temporada de John Arias. Mas sem dúvidas, né, amigos, já um personagem desse Fluminense há bastante tempo e ficou muito evidente a qualidade e também a importância dele dentro desse time, né, desse encaixe do Fluminense atual no Mundial de Clubes. A gente também sabia que dependendo do desempenho dos brasileiros no Mundial, e os brasileiros também foram avançando e fazendo bons jogos, o quanto isso também chamaria atenção para jogadores como o John Arias. E aí não surpreende que a proposta venha. Não surpreende. Eu tenho duas impressões. Não sei se o Rafael concorda comigo, fã de esportes, você mesmo, Glaucia. Ficar sem a bola que o Arias joga. Por outro lado, eu me lembro do episódio da última renovação de contrato dele, quando o desejo de viver outras experiências, de jogar na Europa, de dar esse passo na carreira ficou absolutamente evidente, mesmo com a valorização que o Fluminense deu a ele, não era exatamente aquilo que ele queria. E você não pode questionar um jogador que tem a idade do Arias no momento em que aparece a oportunidade de ir atuar na Inglaterra. Mas o time não tem a mais. Eu concordo, acho que se a torcida do Fluminense, que obviamente não pensa da mesma maneira, porque são milhões de pessoas, mas se muita gente, muito torcedor do Fluminense está falando não dava para esperar, é pouco, ele joga muito, ele é muito importante, eu concordo com tudo isso. Mas a decisão, a opinião do jogador, a sensação que ele tem e muitas vezes o gesto que ele faz internamente diz, eu estou indo. Não tem muito o que fazer, infelizmente. André, eu ia até ficando, e a gente discutia muito vendo o Arias também nesse Mundial, o quão demorou para o mundo conhecer o Arias, né? 27 anos ele tem, faz 28 ainda esse ano, ele é de setembro, faz 28 ainda. Então, quer dizer, já está naquela fase, já chegando você fala de valorizar até mais o Arias, né? Talvez numa idade que pegue também nesse momento de negociação no mercado, né, Rafa? É isso, e assim, concordo integralmente com o André, o Arias vai muito mais do que 112 milhões de reais, mas o mercado não paga mais do que isso para ele porque ele não tem potencial de revenda. E é assim que a coisa funciona no mercado do futebol. Aliás, qualquer mercado do livre capitalismo funciona assim. Você é o quanto você pode resultar em lucro subsequente para o seu comprador, né? E o Arias traz retorno técnico gigante, né, no Fluminense. É uma decisão muito difícil. Acho que o torcedor, seja qual for a decisão, vai ter que entender, porque o Arias já deixou claro o sonho dele de jogar na Europa, e isso é legítimo. O que se pratica lá em termos de organização e investimento no futebol é diferente, bem diferente do que nós vemos aqui no Brasil. Ele está numa idade em que eu não lembro a última vez que um jogador sul-americano
recebeu uma proposta para jogar na Premier League aos 27 anos. Isso geralmente acontece com jogadores mais jovens, até 22, 23. O próprio André, quando sai do Fluminense para o futebol inglês, já sai numa idade pouco comum. E acho que a gente está tendo uma situação semelhante agora com o Arias, isso 4, 5 anos mais velho. Então, não é uma coisa corriqueira no mundo do futebol e por isso precisa ser muito bem decidida por todas as partes envolvidas. E seja qual for o desfecho da história, certamente o torcedor do Fluminense é muito grato ao John Arias, é o craque do time, um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo, jogou demais, comeu a bola. E no Wolverhampton escolhe camisa, né? Porque lá é o seguinte, você tem o Matheus Cunha, você tem o João Gomes, são os caras que fazem o time jogar e mais ninguém. O John Arias acerta qualquer time. Boa. Turma, fim de papo aqui nessa edição. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a possível saída do John Arias. O jogador pode estar indo jogar na Inglaterra, no Wolverhampton. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Flusão, começando aí exatamente por ele, John Arias, e foi a matéria que eu falei no início do vídeo, né? Arias comunica ao Fluminense que deseja ser negociado com o Wolverhampton. Então, se realmente essa notícia aí é verídica, né? Realmente aí vai prevalecer a vontade do jogador, né? Porque o Wolverhampton quer contratar e vai pagar aí o valor que o Fluminense pedir. Se o John Arias está de saída, quem está voltando é o John Kennedy. Na matéria aí você vê, John Kennedy se despede do Pachuca e é aguardado no CT do Fluminense. O jogador cria aí da base do Tricolor está voltando. Então um John está saindo e o outro John está chegando, né? John Arias e John Kennedy. Agora para trazer aqui a reapresentação do Fluminense. Fluminense se reapresenta após o Mundial e inicia a preparação para a partida contra o Cruzeiro. Quinta-feira teremos aí Fluminense e Cruzeiro no Maracanã, na volta aí do Campeonato Brasileiro, o Flusão entrando em campo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.